meu povo! Esse é o sexto episódio de um podcast incrível chamado Sem Filtro. E hoje a gente vai bater um papo sobre De repente a vida muda com Dani Rita, que é psicóloga baiana, que é a minha conterrânea. Já nos vimos ao vivo, que é uma coisa que não acontece com todo mundo que é chamado nesse podcast. E Dani vai falar aí um pouquinho dela, da trajetória dela, mas vocês estão vendo aí, obviamente, pela imagem que ela está fazendo uma quimioterapia. Então, a vida, de fato, deu uma guinada que todas nós, mulheres, sabemos que pode acontecer de uma hora para outra com a gente, não é isso? Então, vamos falar aí de tudo que tem acontecido, dos nossos receios, dos nossos pensamentos sobre, do que a gente imagina, né? E eu sou Lichemas, essa é Gabriela Droguet, tatuadora Olá. maravilhosa. E vamos passar a palavrinha aí para a Dani de começo, para a Dani falar um pouquinho sobre ela, sobre quem ela é e sobre o que está acontecendo aí também, que a vida virou de perna para o ar, não é isso, Dani? É isso. Tudo bem, meninas? Tudo lindo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Inclusive, Gabi já se organiza, porque assim que meu tratamento acabar, já vou fazer uma tatuagem. Já tô cheia de ideias. Na hora, ok? Já viu que eu sou uma pessoa arriscada, né? Então, Amor, vamos embora. já tô pensando nas tatuagens pós-tratamento, que obviamente que isso tá marcado na pele, né? Com certeza. Registrar essa vitória. É isso aí. Bem, gente, como o Lin falou, né, me apresentou, eu sou Daniela, sou Dani Rita, vulgo Daniela, mas podem me chamar de Dani, por favor. Eu sou psicóloga, formada há 12 anos. Minha área de atuação predominantemente é crianças, adolescentes e famílias, embora eu já atenda adultos, né, há muito tempo, desde que eu não comecei a atender na clínica. Mas agora a vida resolveu me sacudir, me virar de cabeça para baixo, né? Imaginem, uma psicóloga infantil de família, de repente adoece, e uma doença grave, né? Que é um câncer. Eu tô com câncer de mama. Descobri o meu diagnóstico no mês de outubro, no meio do mês de outubro, e desde então eu comecei um tratamento oncológico, que é um tratamento difícil, que faz a vida da gente mudar. Na verdade, não é o diagnóstico de câncer que faz a vida da gente mudar, é o tratamento que faz a vida mudar, né? Porque, enfim, a gente tem que fazer muita coisa que mexe muito com o nosso organismo e automaticamente com a nossa rotina. Sim. E eu amei essa ideia que vocês tiveram de fazer esse podcast falando sobre isso, né? Até porque minha vida mudou mesmo em relação a tudo, inclusive as minhas perspectivas de trabalho e de profissão. Eu já não quero mais continuar atendendo famílias e crianças. Então, esse ano já muda tudo também. A mudança veio atropelando. Sabe aquela tsunami, né? Que tira tudo do lugar, aquela onda que dá um caldo na gente. E aí, quando a gente sai do mar, a gente fala, pera ainda, quem sou, onde estou, né? O que é que eu faço agora, depois dessa queda? Então, esse diagnóstico veio para mudar muita coisa na minha vida mesmo, não apenas a minha relação com a minha saúde, né, física. Câncer de mama, né? Se a gente for falar sobre isso, na verdade, é uma coisa que eu acho que como mulher, toda mulher está sempre, eu deveria estar sempre ligada nisso, né? Acho que pode mesmo acontecer com a gente. Eu acho que eu já vi em algum lugar que a taxa é tipo 1 em cada altíssima. 4 mulheres vai ter. Em cada algum vez momento, maior, um câncer cada de vez mama. maior. Então, é muito alto, né? Então a gente sabe que é uma coisa que tem uma boa chance da gente enfrentar e que enfrentar da melhor forma possível, com certeza essa que é descobrindo a tempo de tratar, né? E com a possibilidade de fazer um tratamento eficaz. Mas eu imagino que eu tenho, inclusive, acompanhado, né, seu movimento aí nas redes, as coisas que você vem falando, e de fato tá ali, né? Tá ali o print de o medo de morrer, o que é estar colocada com a doença grave, o que é o corpo também da gente, né? Eu sempre pensei isso, que um câncer é uma coisa que é o corpo da gente que faz, então uma relação estranha também com a gente pensar, né, que não é externo, não é uma doença que vem de fora, é uma doença que vem de dentro. Então tem toda a lógica também de ser a mama, né? Eu não sei, você vai dizer o que você vai fazer ainda de tratamento sobre a mama, mas eu sei que mexe muito com ser mulher, né? Assim, mexe muito com
O que a gente, inclusive, eu tenho uma relação afetiva com meus peitos, né? A vida inteira, acho que a maior parte das mulheres tem uma relação afetiva com os peitos delas. E de Como repente não, se a pensar gente que aquilo ali vai carrega mudar. esse peso É verdade. a vida inteira? Como Isso, e tem muita coisa simbólica no peito também, né? A coisa da nutrição. Eu sou mãe, né? Então eu tive um filho, gestei um filho, amamentei, inclusive. Essa é uma pergunta que é feita, inclusive, logo quando a gente faz os exames. Você amamentou? Amamentei por 7 meses meu filho. Tudo bem que foi há 20 anos atrás, mas Sim. eu passei por essa experiência. Inclusive, para mim, foi a melhor experiência da gestação, foi ter amamentado. De tudo que eu vivi, eu gostaria de repetir apenas essa parte. Né? Era muito bom, era muito gostoso perceber que eu nutria alguém com o meu próprio corpo. Né? Então é uma sensação de potência muito grande, né? Sim. E esse mesmo peito é aquele que guarda as mágoas, é aquele que recolhe tudo, né? Aquele que não só nutre, mas também acumula coisas, né? É o peito que cresce se a gente engorda, se a gente muda algum estilo de vida, que depois que amamenta muda também. Meu peito era bem pequenininho antes de amamentar, e depois que eu engravidei, amamentei, meu peito ficou enorme, né? E aí eu ganhei mamas, né? Que poderiam servir para muitas coisas, não só para a estética, né? Mas elas estavam ali a serviço do outro. E eu trabalho com isso, né? Eu estou a serviço do outro há 12 anos na minha vida, principalmente a serviço da família, das crianças, das pessoas que estão num desenvolvimento ali latente, né? Então, trabalhar com isso também faz com que a gente acumule muita coisa, com que a gente guarde muita coisa, né? Não só de uma pessoa, mas de um sistema que aquela pessoa está envolvido, que é a família, que eu acho que é um dos sistemas mais caóticos e ao mesmo tempo mais complexos para a gente trabalhar, né? Sim. Ô, Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, só para dar uma introdução, ano passado, 2023, eu fiz redução de mama e entre os exames que pedem, pediram uma mamografia. Eu estava com 36 por aí. E deu um nódulo e na cirurgia a gente removeu. Isso me fez refletir muito como a gente, de fato, não está consciente na questão da prevenção. Na questão de você... E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu jamais iria sentir aquele nódulo, mas foi um exame de imagem que me mostrou e eu tirei. E eu queria perguntar para você, como foi esse processo de descoberta? Como foi que você descobriu? Como foi que quais foram os alertas que você teve para te fazer procurar? O que é que estava errado? Tá, vamos lá. Tava tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu já tenho 45 anos, né? Então eu já faço exames e exame de mama desde os 40 anos. Todo ano eu faço, né? Eu tenho uma médica ginecologista que me acompanha há algum tempo, e aí ela pede todos os exames. Ano passado eu fiz, tudo bonitinho, direitinho, não apareceu nada, não deu nada. E aí esse ano eu tinha completado já 1 ano que eu tinha ido à ginecologista, e já estava para marcar com ela para fazer todos os exames de novo, repetir. Eu fiz uma viagem para o Capão, para Chapada, que é meu lugar no mundo, e toda hora eu tô na Chapada, pelo menos estava, né? Tô louca para voltar lá de novo. E aí, na volta dessa viagem, eu sempre volto do Capão mais introspectiva, mais olhando para mim, prestando atenção no meu corpo, porque é o lugar que me conecta comigo, né? E aí eu volto dessa viagem, no dia da volta, eu tomei um banho, cheguei de noite, tomei um banho para dormir, e no banho resolvi fazer o autoexame. E eu sempre fazia o autoexame, tá? Mas nesse dia me deu muita vontade. Eu falei, deixa eu me cuidar aqui, deixa eu me olhar aqui, deixa eu me tocar, né? E aí eu lembro que minha mão foi direto no seio direito, que é onde tá o nódulo. Olha né? E eu, assim que toquei, eu toquei direto no lugar que estava o nódulo, que foi bem embaixo aqui do meu seio direito. E aí, na hora que eu toquei, quando eu fiz assim, né, para fazer o exame, que é a gente faz assim, o autoexame. Então, quando eu toquei, eu senti. Inclusive, eu não estou sentindo ele mais, tá? Então, sinal de que a quimioterapia já tá desenvolvendo aqui o negócio. E aí, quando eu toquei, eu falei, eita, isso aqui não estava. E aí eu fui com mais calma e fiz o outro para comparar.
E aí, na hora que eu toquei, eu falei, eu estou com câncer de mama. Na hora, eu entendi assim. Sabia. Eu O senti toque, assim. você sentiu no toque. No toque, no toque. E era um nódulo mesmo, era um carocinho, sabe? Era algo muito específico e diferente. Entendi. E aí, no outro dia, eu já falei com a minha médica, ela já mandou fazer todos os exames, aí começou a loucura, né? A correria. Quando eu fiz primeiro a ultrassom de mama, depois eu fiz a mamografia. Na ultrassom de mama já deu que era um nódulo cancerígeno. Então, eu saí da ultrassom de mama direto para mastologista e para mamografia, né? Eu fiz tudo muito rápido. Esses exames, eu não tinha plano de saúde, tá? Eu não tenho plano de saúde. Esses exames eu fiz todos particulares. Eu tenho muita sorte e também privilégio de ter muitas amigas médicas. Então, elas me ajudaram nesse momento, conseguindo profissionais para me atenderem rapidamente, conseguindo olhar logo os resultados dos exames com uma rapidez maior do que o normal, né? Porque elas conhecem outros profissionais que trabalham em todos esses lugares. Então, isso tudo me ajudou muito na rapidez de descobrir o diagnóstico e começar o tratamento. Entendi. E aí eu fui para o hospital público, para o SUS, né? Para o hospital aqui em Salvador, Irmã Dulce, que é um hospital de ponta, né? Um hospital muito maravilhoso, principalmente para o cuidado com a mulher, né? Um hospital de referência para a mulher, principalmente na oncologia. Né? Então, o tratamento oncológico feminino no Irmã Dulce é referência e é o melhor que eu posso, né, falar que as pessoas já me dizem, já trazem para mim. E aí eu fui para o Irmã Dulce, entrei com a consulta com a mastologista e de lá eu já fui encaminhada para oncologia e já comecei meu tratamento tipo na semana seguinte. Né? Então eu comecei, foi muito rápido, muito rápido. Eu tenho muita percepção, principalmente porque ano passado foi a primeira vez que eu fiz uma mamografia na vida. Eu não tinha feito também, apesar de eu ter 42 ano passado, mas eu estava grávida aos 40. E aí no primeiro ano de filho, eu fiquei acompanhando com ultrassom. Sempre fiz ultrassom, de 6 em 6 meses eu sempre fiz ultrassom, até porque eu tenho um primo muito querido que é ultrassonografista. Mas eu tive muita percepção ano passado, tanto disso, né, de que como a gente pode estar aqui tudo bem, pode inclusive não sentir no autoexaminado e de repente ver um nódulo, porque na minha mamografia nem todo apareceu mundo um nódulo, sente. que eu tive que investigar também bastante e eu não tinha a menor ideia. Mas, por outro lado, também eu fiquei um pouco angustiada com a imprecisão dos exames e com a discordância entre os exames, assim, porque no meu caso, eu fiz uma mamografia que deu um nódulo, eu fiz, na ultrassom não aparecia nada, e na ressonância magnética com contraste, não via nem o nódulo que aparecia na mamografia. Então, 6 meses depois, eu tive que refazer esses exames, e agora eu fiz e não deu na mamografia mais. E eu vi muitas mulheres falando sobre isso. Quando eu fui ali falando da mamografia, eu vi muitas mulheres dizendo: eu não vi no ultrassom e vi na mamografia, ou eu não vi na mamografia e vi no ultrassom. A ressonância é que tirou essa dúvida. E eu vi que muita gente, provavelmente como eu, uma loucura isso, porque cada técnica de exame tem um tipo de captação. De forma de captar, exatamente. Então, e existem muitos exames de imagem, né? Tem a ultrassom, tem a mamografia, tem a ressonância também. A ressonância, tem a cintilografia óssea, tem a tomografia, tem o PET scan. Então, assim, só aí são 6 tipos de exames de imagem. E não há uma concordância total entre eles. Então, assim, eu vi que tanto mulheres me disseram: por acaso eu achei uma coisa e eu senti essa necessidade de investigar mais e era um câncer de mama. Como eu vi mulheres também dizendo que, por exemplo, viram imagem suspeita na ultrassom, mas que o médico disse: é suspeito de BIRADS 1, então você só precisa ver daqui a 6 meses. E quando os 6 meses foram fazer de novo, já tinha bombado um câncer de mama. Então, é muita mulher com relatos diferentes. Eu fiquei insegura com isso. Eu disse: gente, a gente então tem que fazer o quê? 3 exames de imagem todo ano para poder ter certeza de se a gente tem uma coisa ou não. Porque até confiar nessa indicação dos médicos de daqui a 6 meses a gente acompanha, se for um câncer mesmo, 6 meses é muito tempo.
E né? qual médico confiar, né? Um câncer, Sim, dependendo de qual seja, realmente, ele cresce muito rápido. Por pode ser exemplo, muito rápido, agressivo. o meu é um triplo negativo, que é um nódulo que normalmente ele cresce rápido e se espalha rápido. Por isso que a gente precisa fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Antes de tirar. Então, e tem que ser logo, tipo, descobriu quimioterapia. Tanto que eu fui para onco numa sexta, na quarta-feira eu já estava fazendo quimioterapia da semana seguinte, né? Então eu comecei uma semana depois. E é semanal, eu comecei a minha quimioterapia semanal. Cada nódulo vai responder de um jeito, vai ter um tratamento específico, né? A gente tem, acho que 5 tipos de nódulos de câncer de mama. Então, assim, cada câncer de mama é de um jeito, cada protocolo de tratamento é de um jeito. Tem mulher, eu tive pelo menos umas 3 amigas que fizeram exames no mesmo momento que eu, e que apareceu o nódulo, e que apareceu o BIHARTS 4 e não era câncer. E não E era o meu câncer, era BIHARTS exato. 4 e era câncer. Porque aí Sim. tem que fazer uma punção do nódulo quando Isso. aparece também, para fazer a imunossoquímica, Exato. né? Porque é isso que vai dizer se é mesmo, e se é um câncer mesmo, e qual é o tratamento, né? Então, assim, é muito detalhe. Eu acho que, assim, ó, primeira coisa que é fundamental, você tem que estar cercado de bons profissionais, né? De profissionais de confiança mesmo, né? De gente... E aí, isso aí, às vezes, é o mais complexo, que nem todo mundo... Difícil de entender quem é de confiança e quem é não de é. confiança, quem não é. Foi Exato. indicado por alguém e tal, mas não quer dizer que porque foi indicado por alguém. Não, e bons profissionais erram também, né? Sim, também claro. falham, também Sim. se passam. Então, assim, e a coisa também dos exames de imagem, eu acho que um colabora com o outro. Por exemplo, quando eu já estava no meu tratamento, um dos meus exames de imagem, a cintilografia óssea, apareceu uma mancha na minha costela. E aí ficamos desesperados, né? A médica, eu, quem soube logo, que foram poucas pessoas. E aí tá com metástase, a questão era essa. E aí eu tinha feito tomografia, aí tava para sair o resultado da tomografia. E a tomografia iria confirmar isso ou não. E aí a médica falou, mas você pode fazer um PET scan logo, para ter logo certeza, inclusive de outros lugares, de investigar o corpo todo. Aí eu fiz o PET scan, velho. Só o PET scan, R$3.000 no particular. Sim, sim. Né? Então, assim, mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo também agora, porque eu tenho falado muito sobre isso, é mulheres, tenham um plano de saúde. Com certeza. Por mais simples que sejam. Principalmente nós, mulheres autônomas, liberais, a gente não se preocupa com isso. A gente acha que a gente é Mulher Maravilha, que a gente não vai adoecer, que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente um problema assim. Eu sempre acho, viu, Dani? Eu sempre penso, tem que ter guardado, tem que ter plano, tem que ter tudo, tem que ter previdência. Porque mas isso é a minoria. A minoria, olhe, eu faço supervisão, eu acompanho várias profissionais mulheres. A minoria paga INSS. Muita gente nem sabe, gente, que precisa fazer essas coisas. Sabe? A minoria não tem plano de saúde. A minoria conta com a sorte. Uma esfera de educação feminina, de independência que a gente não teve, né? Aí é um processo... E a gente paga tudo para todo mundo, só não paga pra gente. É que é importantíssimo que a gente tenha, inclusive, essa percepção, né? Principalmente como mulheres independentes, que eu acho que as 3 aqui somos, de que ainda não temos nem essa fantasia de que é alguém que vai cuidar da gente, de que alguém vai pagar pra gente, nem nada disso. Então, na prática, é o básico mesmo, devia ser muito falado. Engraçado você dizer isso, eu não tinha essa percepção, né? De que as autônomas não pensam nada no futuro, até porque eu tenho um histórico de um pai muito que foi autônomo, ganhou muito dinheiro e não pensou nada no futuro e sobrou para os filhos, né? Então, eu entendo hoje, entendi sempre que eu, sendo autônoma, eu precisava garantir o meu, assim, né? Que ninguém ia. Eu não quero meus filhos daqui a 20 anos tendo que cuidar de mim ou me sustentar porque eu não pensei no futuro, né? Então, a maioria de fato, das uma coisa mulheres não pensa. Mas a maioria das mulheres não pensam nelas. Elas pensam nos outros, né? Eu tava assistindo a live de vocês, inclusive, maravilhosa, sobre relacionamento, né? Sobre a vida sobre da mulher ser solteira. E super me identifiquei, amei essa live, super indico, inclusive, para todo mundo, amei, me vi ali em muitos momentos, de várias falas de vocês. Eu também tô solteira há 2 anos, inclusive, isso eu acho que é um ponto interessantíssimo, porque muitas mulheres que estão casadas e que têm um relacionamento, né, principalmente pensando no relacionamento heteroafetivo, quando descobrem que tem um diagnóstico de câncer, quando estão no tratamento de câncer, elas são
ou abandonadas Abandonadas. ou mal cuidadas, né? Ou mal Claro. cuidadas. Então, os parceiros, homens, são péssimos. Eu faço tratamento lá na Irmã Dulce, e aí toda semana eu tô lá na quimioterapia. A maioria dos acompanhantes são mulheres. Quando são homens, são completamente desajeitados. E semana passada eu fui, e aí fiquei conversando com uma mulher da minha idade, que tava com o marido dela, né? E aí, velho, ó, eu quis, na hora, ali, na conversa entre eles, eu quis falar, separa desse homem, pelo amor de Deus, porque um cara que estava reclamando porque estava indo toda a quimioterapia acompanhar ela. E que não tinha ninguém para ir mais, não, porque as pessoas têm que pensar nos maridos também, dessas mulheres com câncer, que eles também sofrem, que eles também, olhe... Não, os Que homens eles, pela sofrem primeira muito. vez na vida, estão sendo convocados a cuidar de alguém e não estão fazendo isso, né? Porque Porque eles não nunca têm que sabem, cuidar, porque não sabem cuidar. Não Exatamente. Olha, E aí eu tô dando graças a Deus porque estou solteira. Inclusive, porque eu estou sendo muito bem cuidada pelo meu filho, pela minha família, pelas minhas amigas, principalmente as mulheres, por alguns amigos homens também, a minoria, viu? Porque a maioria dos amigos homens não sabe nem o que me dizer. Piorou o que fazer comigo. virou né? um monstro, Ou né? por E mim. não tenho como lidar com essa realidade. Amor, a maioria das amizades estão afastadas já, porque não querem me ver careca. Porque eu tenho certeza que é isso. Porque não querem me ver sofrendo. Porque quando eu vejo a outra mulher assim, eu me vejo ali. Né? E aí eu me deparo com a minha angústia, com a minha desestrutura, Exato. com o meu medo. Dani, né? eu queria te fazer uma outra pergunta também. Opa! Voltei. Voltou. Eu tenho uma amiga que recentemente também descobriu um câncer de mama e ele tá avançando super rápido, né? E ela já tá em tratamento e tal. E aí, durante esse processo, a gente se encontrou, né? Conversou. E eu me lembro que eu conversei com ela e ela falava muito de... Não, eu tô bem. Não, tá tudo bem. Não, eu tô bem. Não, vai dar certo. Não, eu tô bem. Não, tá tudo bem. Não, mas eu senti que ela tava um pouco cansada. E aí, em um momento, eu falei, amiga, você não tá cansada, não? Ela, poxa, tô, né? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo bem você não estar bem. Você está enfrentando uma batalha muito árdua. Você não precisa performar uma felicidade que você não está sentindo. Ou tentar tranquilizar o outro, né? Para Tipo, vai ficar tudo bem. Tranquilizar o outro. E aí, nessa conversa, a gente estava, né, e ela falando da dificuldade de dormir, na relação com o marido e tal, toda essa situação. Eu falei para ela, amiga, que tal, assim, né? Vamos ver um psiquiatra, psicólogo, de repente, entrar com uma medicação que te ajude a lidar com esse processo, porque não é fácil. Você não tem como fingir que você não está vivenciando. E você está fingindo, dá para ver. Então, quem sabe, né, você se permitir não estar bem, se permitir estar doente, estar vulnerável, se colocar nesse lugar, não necessariamente para ser cuidada, mas para encarar a realidade de um lugar mais verdadeiro. E aí eu queria te perguntar, para você, emocionalmente, como foi assim essa montanha russa? Como está sendo essa montanha russa? Porque eu olho para você, eu vejo luz, eu vejo, ó, eu tô ótima. No máximo você vai dizer, tô careca. Mas fora isso, você fala de um lugar e com uma energia de quem já venceu isso. E aí eu te pergunto, bate essas bads, você se permite vivenciar essa bad, você se permite, sabe, administrar essa bad? Como é para você esse lugar? Você tá me vendo assim porque você tá me vendo no dia que eu não tô com efeito colateral acontecendo aqui, né? Hoje eu tô bem, mas no dia que eu tô com efeito colateral acabando com tudo, realmente é a montanha-russa, exatamente, esse é o nome, é a montanha-russa. Uma hora você tá muito lá em cima, outra hora você tá muito lá embaixo. Agora, assim, quando eu também tô mal, eu vou pra internet e posto quando eu tô mal. Eu posto eu mal, né? Eu falo, eu converso, gente, eu tô aqui hoje sobrevivendo. Hoje não tô pra nada. Quando eu consigo, porque quando a gente tá mal mesmo, a gente nem consegue. Quando a gente tá mal, eu não consigo nem abrir o celular, eu nem olho, eu não consigo. Eu não tenho energia nem pra comer, nem pra andar, né? Quando a gente tá mal, a gente tá achando que vai morrer.
sabe? Naquele momento ali, porque a gente fica completamente sem energia, sugada, né? Então é muito mal. Só que eu não consigo ficar mal mentalmente. Não consegui ainda. Por quê? Porque eu acho que eu já trabalhava isso em mim antes, né? Então eu já venho no meu processo terapêutico trabalhando muitas coisas há muitos anos. Eu trabalho há muito tempo no processo terapêutico. Então eu sou uma pessoa que já me cuidava. Não só terapeuticamente falando, mas me cuidava na vida, né? Então eu enfrentei outras batalhas, enfrentei outras dificuldades. Há 2 anos atrás, em 2023, eu perdi meu pai por um câncer também, né? E ele foi para minha casa, ele ficou 2 meses da descoberta do diagnóstico até morrer. Ele ficou 2 meses vivo. Então foi muito rápido. Ele nem conseguiu fazer o tratamento de quimioterapia. E ele viveu tudo isso na minha casa. Então eu vivi um assombro em 2023. Associada a isso, eu estava namorando com um cara extremamente escroto que me traía enquanto eu estava vivendo isso tudo com meu pai. E era um cara que era meu amigo da adolescência. Então, assim, eu vivi um ano de inferno total, né? E aquele ano eu fiquei mal. Eu estava em terapia, eu tive muitas crises de ansiedade, muitas. Mas era pelo entorno, era por todo o processo que eu estava vivendo. Eu estava sendo bombardeada por todos os lugares, né? Sim. Eu estava com meu filho mal também, tendo vários problemas, várias crises de ansiedade também. Enfim, né? Tava um caos. Sim. Eu posso te dizer que esse momento agora do câncer, eu tô tranquila. Eu tô com minha vida extremamente estabilizada. Então, assim, eu brinco com as pessoas que eu digo assim, o câncer veio para mim na hora certa, né? Porque, assim, se era para vir, veio no melhor momento da minha vida, né? E ainda bem que veio no melhor momento, porque é o momento que eu consigo dar conta dele. É o momento que eu consigo brigar essa briga de forma honesta, justa, né? Não tá injusto para mim. Então, assim, em nenhum momento eu falei, por que eu? Por que eu tô com câncer de mama, né? Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, até porque eu não me acho mais especial que ninguém, nem pela própria doença. Eu acho que somos humanos vulneráveis. De fato, a gente pode adoecer a qualquer momento. Sim. Né? Com qualquer coisa pode acontecer com a gente. A gente pode ser traída, a gente pode adoecer, a gente pode perder as pessoas que a gente mais ama na vida, assim, num piscar de olhos. Então, eu me preparei para estar bem, né? Fisicamente, emocionalmente. Eu tô solteira há algum tempo, o que tem me trazido muita estabilidade emocional e psíquica. Inclusive, eu disse para minha mãe, antes de descobrir o câncer, eu lembro que minha mãe me cobrou assim: ai, Daniela, não feche seu coração, porque mãe, né, acha que a gente tem que estar sempre com alguém para estar feliz. Eu falei para ela, mas meu coração tá abertíssimo, só que tá aberto agora para mim. Eu tô me acolhendo, eu tô namorando comigo, gata. Eu agora transo comigo, gata. Eu agora me paquero, amor. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida agora. Eu não quero saber de homem macho. E ainda eu lembro que eu ainda disse a ela, falei, deixa eu lhe explicar só uma coisa que parece que a senhora não entendeu ainda. Homens gostam de homens. Eles odeiam as mulheres, entende? Então eu não quero me relacionar com quem me odeia. Tomem, mulheres. Sinto muito, não vou fazer mais isso comigo. Eu passei a vida toda num relacionamento, saindo de um, entrando em outro, saindo de um, entrando em outro. Agora eu quero paz, curtir, viajar, viver minha profissão, viver a minha plenitude. Amor, era assim, foi assim que o câncer me encontrou. Na minha plenitude. Ficou engraçado, né? Porque muita gente poderia estar interpretando o contrário, né? Na hora que tô sozinha que apareceu esse câncer. E eu entendo, as mulheres vêm falando, né? Dessa paz de estar solteira. Ainda bem. E que não é só também sobre os caras que não prestam, né? Eu que tô aqui num lugar que, apesar de eu ter o viés de gênero e ver muita situação horrorosa, eu também tô no lugar de psicóloga, também tenho ouvido muitas histórias onde não são só os homens todos que não prestam, não é todo mundo que tem uma história super traumática com homens, mas por outro lado, mesmo os caras que são ok, o que a gente vem falando muito é que eles ainda estão muito longe de colar numa parceria como uma mulher cola, e que de certa forma eles dão sim trabalho e eles consomem a energia das mulheres de uma forma que quem está solteiro em paz está sabendo que não precisa gastar essa energia. Então isso que você está dizendo, Daniela, porque eu entendo perfeitamente que tem um tanque de energia que está todo para você e para a sua recuperação e para a sua vida,
que não está sendo gasto por um homem. Isso. Né? E isso é uma E coisa numa relação, né? Não está sendo gasto num relacionamento. de ter que Relacionamento dá conciliar, de ter trabalho. que não sei o que lá, né? Isso. E que tudo A isso gente só se ainda espera não das mulheres. sabe. A gente Isso tudo ainda só não se sabe espera se das mulheres, relacionar. né? Que a mulher ceda, que a mulher Total, concilie, sempre. que a mulher cuide. Então, assim, Sempre, eu acho que a sua amor. fala é importante nesse sentido de, poxa, eu tô podendo de verdade me dedicar a mim. E isso não é uma falácia, porque o discurso dos caras todos é que, olha lá, mal amada, mal comida, rejeitada, blá, blá, blá. E que, na verdade, as mulheres que conseguiram encontrar esse lugar, elas estão muito conscientes de que realmente elas não querem estar se ocupando de um cara E em vários momentos da vida. realmente eu fui mal amada praticamente a minha vida toda. Agora eu estou Isso sendo não é bem culpa amada. sua. Isso não é Agora eu estou culpa sendo sua, bem né? amada. Porque Sim. agora eu me priorizo, agora eu escolho relacionamentos que fazem sentido eu estar fazendo parte deles, né? E assim, o fato de eu estar solteira não significa que eu não me relacione sexualmente com alguém, que eu não me Sim, relacione emocionalmente também. sim. Só que não são relações dentro de um padrão de um, enfim, Uma desse viés expectativa social. de um formatinho, Isso, né? dentro de um formato, porque esse lugar aí, eu não tô cabendo nele, né? Sim. Então, Que é interessante quando a gente para de se relacionar. Eu falo de um lugar de não só que eu não me relaciono, como eu sou celibatária voluntária há 4 anos. Não quero nem transar, né, Beth? Só vibrador. Exato. Quero nem não tenho paciência. isso Olha a frase, muito esforço para pouco resultado. E a verdade é que a gente sente muito mais prazer com a gente mesma do que o outro nos proporciona. Principalmente o homem. O homem não sabe proporcionar prazer para a mulher. Ele se relaciona para ele sentir prazer, né? Então, realmente é da preguiça, muitas vezes mesmo. Aí o que eu trago é o seguinte, agora que assim, eu falando desse lugar, você desse lugar, né? A gente conseguindo virar a lente do amor e do cuidado para si. Realmente faz uma grande diferença, porque a gente já é condicionada a cuidar, a olhar sempre o outro. Quando a gente vira esse espelho e olha pra gente, a gente vê quantos buracos que a gente está ali tentando preencher com o externo e que, na verdade, a gente só precisa a gente mesmo lidar com isso e tratar isso e manter essa paz. Mas que interessante você dizer que o câncer te pegou no melhor momento. Melhor momento, Você no pode momento que eu mais me amo, né? No momento que eu mais me amo. Então, assim, eu sei cuidar de mim. Eu sei cuidar de mim quando eu tô mal. Inclusive, pedir ajuda, né? Porque, assim, eu também não quero ajuda de qualquer pessoa, porque nem todo mundo consegue me ajudar adequadamente. Claro. Eu acho que isso é um grande problema da maioria das mulheres que estão com câncer também. Tem muita mulher falando comigo. Muito, você não tem noção. Eu recebo todo dia uma mensagem de uma mulher nova. Ah, porque eu descobri, novas, inclusive, nem todas mais velhas, a maioria novas. Às vezes mulheres que nem 40 anos têm ainda. Né? Dani, acabei de descobrir um câncer. O que é que eu faço? Eu tô desesperada. Né? E aí eu sento, eu ouço, eu falo, ó, a primeira coisa, me dá uma dica, eu falo, ó, não tenho que dar dica pra você, eu tenho que te dar ouvido. Eu acho que o que você precisa agora é ser escutada. Tô aqui pra te ouvir. E aí, quando eu posso, obviamente, né, quando eu tô disponível, eu tô ouvindo, eu tô falando alguma coisa legal, né? Eu tô dizendo, olha, tem vida após o câncer, não é esse bicho de 7 cabeças todo. É ruim, mas nem sempre é ruim, né? A gente pode viver coisas ruins. A noção de que antigamente, vamos lá, 20, 30 anos atrás, você falava outra que coisa. tinha câncer, sentença de morte. Isso, e o tratamento hoje está muito moderno, o tratamento está muito eficaz. É outra coisa, é outra realidade de você descobrir, a começar a se tratar com uma coisa muito mais direcionada. Mulher, a gente tem profissionais especializados em oncologia em todas as áreas. Então a gente tem, ó, nutricionista oncológico, psicólogo oncológico, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem educador físico oncológico, meu amor. Então, assim, não tem como a gente não viver isso de uma forma digna, porque existe forma digna de se viver isso hoje, entendeu? Então a gente tem um arcabouço, a questão é olhar para o certo. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou me rodeando de cuidados que de fato me cuidem. Entende? Então, por exemplo, quando eu estou muito mal na bad, que é o dia que eu tenho efeitos colaterais piores, eu só quero perto de mim meu filho.
minha mãe e minha irmã no máximo. Não quero mais ninguém. Eu não tenho paciência para nenhum outro tipo de cuidado. Então ninguém chega perto. E você Entendeu? acha que você já tinha, por exemplo, essas noções, esses limites já estabelecidos Total. antes do câncer? Total. Eu sou Seu a pessoa ciclo do do- limite. Eu sou a pessoa do limite. E muita gente ficou com raiva de mim agora, porque todo mundo quer me ajudar, né? Ai, Dani. Eu falo, pera, calminha. Epa, aqui não, aqui essa ajuda não gosto. Esse tipo de ajuda não é legal pra mim, né? Eu lembro que eu vim pra rede social e falei assim, ó, vocês querem me ajudar? Então deixa eu orientar vocês como é que vocês vão me ajudar, beleza? Então assim, vocês querem me ajudar? Vamos dividir que tem espaço para todo mundo me ajudar. Mas eu escolho a ajuda que eu quero de cada um. Não é você que vai me dizer como você me ajuda. Sou eu que te digo como você me ajuda. Porque isso é ajuda. Entende? Sim, A é o que o outro questão. precisa e não o que a gente quer E dar. não que a gente quer dar. A questão é que muitas pessoas querem ajudar para satisfazer o próprio ego. Perfeito. Ah, eu tô Normalmente. ajudando, eu sou legal. Normalmente é isso. Sim. Poucas amigas fazem isso, Gabi, que você fez, de falar na cara da pessoa isso que é importante. Eu acho isso muito interessante. Pouquíssimas mulheres, amigas minhas, têm coragem de falar na minha cara o que elas acham de mim. Aí fica uma falando pra outra, e chega em mim, de algum momento chega em mim. Aí é uma merda. É uma merda. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não mordo. Pode falar comigo, eu só dou limite. Eu não mordo, né? Só que as pessoas têm medo do limite. As pessoas têm medo de eu falar, gente, super entendo que você tá com essa percepção sobre mim, mas deixa eu te falar, isso está acontecendo. Então, as minhas amigas estão dialogando muito pouco comigo. Elas querem me ajudar, a maioria, do jeito que elas querem. Eu dou o limite, aí elas param. Tipo assim, então se não quer que eu ajude do meu jeito, Dani... é diferente de dizer, né, gente, que é uma coisa sei. muito... É tão claro para quem é acostumado a ouvir a dor do outro, como psicólogos são, né, porque não é para a maioria das pessoas, ninguém ouve de verdade a dor do outro, as pessoas só falam, né, mas para a gente que está acostumado a ouvir, é tão claro que alguém que está em qualquer situação de sofrimento ou de vulnerabilidade, a gente só precisa se colocar à disposição. Eu estou à disposição para que você me peça o que você precisar, o que você quiser. Né? E a maioria das pessoas não conseguem realmente fazer isso, né? Elas querem o oba-oba, elas querem, sei lá, comprar uma peruca, ou sei lá o que elas acham, né? Levar uma comida natural que vai te curar. Amor, porque a comida natural... Eu tenho bem uns 20 lenços. Eu não uso lenço. Eu mostro minha careca. Eu gosto de mostrar minha careca. E eu não gosto de esconder. Eu acho que o lenço reitera a doença, né? Esses dias eu tava... Uma vergonha ter uma doença, né? Que não é, né? É pra me ver de careca. Porque assim, por enquanto eu estou gostando de me ver careca. No momento que eu não gostar de me ver careca, aí eu vou botar um lenço, eu vou botar uma peruca, qualquer coisa que aparecer, que eu achar mais legal. Inclusive, essa semana eu vi uma postagem de uma noiva que tava... Eu não sei se ela tinha acabado de enfrentar um câncer, eu tava no processo e ela se casou. E o noivo, inclusive, pediu a ela para ela não usar lace, não usar peruca, para ela casar do jeito careca. E ela casou careca e ela fez uma sessão de fotos. Ela falou, poxa, realmente sou eu. O marido dela se apaixonou por ela careca. Ela assumidamente careca. Eu também acho que tem esse tabu de que a mulher tem que ter o cabelo Madalena arrependida. A mulher vale tanto quanto a juba dela. É porque o cabelo esconde a gente também, né? É igual uma roupa, é tal qual uma roupa, o cabelo, né? Tá nesse lugar. Né? Enfeita a gente, né? Então, você assumir essa característica, esse lugar também, né? De não, estou passando por isso, esse processo vai me deixar careca, vou vivenciar minha carequinha, tomar um solzinho, um ventinho, depois cabelo vem, não precisar esconder a realidade. Eu acho que muito do processo da cura vem de você aceitar a realidade. Total. Mesmo, total. A realidade é essa. Eu só posso trabalhar com o que está aqui. Dani, vamos lá. Por melhor que sejam os tratamentos e o prognóstico, etc., mas fale um pouco também aí do medo de morrer ou da ideia de morrer, assim, que eu acho que é uma coisa que bate para todo mundo, né? Que tem qualquer doença que possa matar, ainda mais você que teve um pai que morreu na sua casa 2 anos atrás do câncer, né? Como é que foi também, como é que é a sua relação hoje, assim, com a ideia de morte, com a possibilidade de morte? O que é que você pensa sobre isso? Vamos lá. Até eu descobrir, eu achava que eu morria de medo de morrer. Aí, quando eu descobri, eu percebi que eu não tenho medo de morrer. É muito louco isso. Muito louco isso. Muito bom. No primeiro momento,
eu senti medo. Mas eu não senti medo por mim, eu senti medo pelo meu filho, né? Eu tenho um filho de 21 anos que mora comigo e que tem o pai dele, que é super pai, mas assim, a minha vida é com ele e a vida dele é comigo. Então, assim, eu só pensei em Felipe e falei, puta que pariu, o Felipe não tá pronto pra ficar sem mim ainda, e eu não tô pronta pra ficar sem ele, né? Eu quero ver meu filho crescendo, eu quero ser avó, tudo que eu não achava que queria, agora eu quero, né? Mas eu juro, só pensava nele, e mais nada. Muito pelo contrário, quando eu parei pra pensar na minha vida, eu falei, puta que pariu, que foda que eu cheguei até aqui. Que vida massa que eu tive até aqui, né? Que incrível. Eu tô satisfeita. Eu tô satisfeita com a vida que eu tenho até aqui. Você tá, né? Tá tudo bem, Deus. Tá tudo bem, universo. Se for pra eu ir embora agora, né? Tá tudo bem, eu aceito, né? Agora, se puder ficar mais tempo por causa do meu filho, me deixe ficar, né? Colabora aí. É um pensamento comum para as mães também, né? Acho que uma colabora aí mãe, comigo. Tem muito medo de morrer e largar os filhos, né? É o maior. Colabore, exatamente. Maior medo então, de uma mãe. Na verdade, só foi meu medo. E foi um dia, eu juro pra vocês, só foi um dia isso. Né? Inclusive, a forma como meu filho está se relacionando com a minha doença e comigo, eu acho que isso engrandeceu tanto a minha relação com ele, que até isso, eu não tô mais com medo de morrer mesmo por ele. Eu acho que meu filho tá pronto para ficar sem mim, né? Eu acho que ele tá ok. E eu tô pronta para não estar mais com ele também. Embora queira, eu desejo muito, tá? Mas eu agora percebo que a gente... Então você tira um pouco a ideia do sofrimento da ausência e mais do prazer da presença, né? Total. Uma vez eu fazendo terapia, eu sempre tive medo de morrer mesmo, né? Porque eu sou a pessoa da vida, eu quero viver, eu sou apaixonada por tudo, eu sou apaixonada toda hora, enfim, eu quero viver. E aí eu na terapia, conversando com meu terapeuta, há 2 anos atrás, e eu disse isso pra ele, que eu tinha medo de morrer. E aí ele falou assim, você sabe que quem tem medo de morrer tem medo de viver. Eu falei, puta que pariu, não me dê uma hora dessa, uma coisa pra eu pirar. Isso aí ficou anos na minha cabeça, essa fala dele. E eu entendi que realmente eu tinha que ter... Eu tinha medo de morrer porque eu tinha medo de viver. Eu queria tanto viver que eu nem vivia direito as coisas, sabe? E que a gente muitas vezes adia a vida, né? Eu acho que essa percepção da morte, tem aquela série, óbvio, que você deve ter assistido, que todo mundo mexeu, todo mundo, eu acho, esse ano passado, que foi a Morrendo por Sexo. Se você não viu, você vai ver ainda. Eu não vi. Sensacional. Meu Deus! Vocês precisam ver na Disney. Foi sensacional. Assim, é uma mulher que descobre um câncer, mas ela tem um câncer terminal. E ela larga o marido chato dela, que ela não transava há anos, e que a vida dela era absolutamente chata e entediante, para ir viver. E ela vai viver com a melhor amiga dela, e ela viveu pra caralho, e essa amiga fez de tudo pra ela viver o que ela queria viver, né? Então, e ela vai transar sexo estranho, assim, que era o que ela tinha vontade de fazer e nunca fez. Então, adoro. Aquela sempre, né? Quando a gente fala da morte, eu acho que a gente sempre é convocado mesmo a falar da vida que a gente tá levando, porque todo mundo vive como se ainda fosse viver 40, 50 anos pra frente, e a gente não sabe disso. E quando a gente consegue virar essa chave de dizer eu vou viver como se eu fosse morrer daqui a 6 meses ou 1 ano ou amanhã, a gente consegue ter dá outro sentido do que seria viver de verdade. Eu tenho, assim, vou falar pra Dani, que Dani não sabe, eu já tive várias lesões na coluna, já fiz cirurgia, já tive burnout, já tive vários momentos down. E na última vez que eu tava nessa, assim, eu pensei nessa percepção da morte. Mas aí eu lembrei, eu falei, velho, eu já vivi tanta coisa, tudo que eu queria viver, que assim, e outra coisa que ficou tão forte na minha cabeça é, a única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer em algum momento. Todos nós. Eu nasci, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Então, assim, pode ser de uma doença, pode ser eu sair escorregando, batendo na cabeça, pode ser o elevador. Então, assim, tem que remover da equação, não remover, mas estar consciente de que é um fato e realmente vivenciar toda a experiência que você puder para você não sentir que você está em débito com sua vida, que está faltando você entregar alguma coisa. Eu acho que seria muito fácil. A frase do terapeuta de Dani foi por aí também, né? Que a ideia de dizer quem tem medo de morrer tem medo de viver é porque, de certa forma, vive como se não fosse morrer também. Na verdade, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer.
né? Então, eu acho que toda doença mais grave é um susto, né? Sei lá, tem gente que tem um engasgo e percebe que pode morrer em um segundo. Exato. Todas essas experiências são sempre muito importantes para quem passa, porque tem gente que vai até 90 anos sem ter Não, passado amor, nunca nem toda e sem ter experiência vivido. ensina. E nem Exato. toda experiência E nem ensina todo tempo também. ensina, né? Mas eu acho que a Não, experiência de quase, não. de chegar ali na beira e dizer assim, olha, podia, né? Vai que você não pegasse no seu peito e ficasse 6 meses esperando fazer o exame e o negócio bombasse. Então, assim, essa ideia de que, olha, a gente chegou ali e a gente tem chance de viver, eu acho que traz sempre depois um ganho muito grande, assim, né? De realmente Total. viver tudo que tem para viver, mesmo que você considerasse que você fosse uma pessoa tão apaixonada pela vida, etc. Você vê que a gente nem sempre está consciente de que ela pode acabar, né? Então a gente vai Não. indo. Exatamente. A gente E vai indo, muita como você falou, gente, muita gente sem tá pensar morta no em plano de saúde, vida. sem pensar na aposentadoria, né? A É, gente vai indo como se a morte é. não fosse chegar. Não, e tá morto em vida também. A gente não tá Sim, vivendo direito, a gente tá no automático, a gente tá tá trabalhando. sobrecarregado, trabalhando demais, Sim. querendo comprar coisas demais, ter coisas demais, performar demais, né? A gente Sim. vive em função dessa internet o tempo todo, de Sim. estar performando, de estar mostrando Tá quem a gente é. numa vibe do novo, do que é novidade, o que é isso, o que é aquilo. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, Participar de tudo, eu né? não quero aprender mais nada. Nada. Eu já sei demais. Não quero aprender, não quero me atualizar, não quero aplicativo novo, não quero interface nova. Chega! Deixa só eu curtir com o que eu já gastei, né? De Com o que eu neurônio já na vida. tenho. De direito, essa banana já mudou. Pera aí, vamos aqui devagar. Vamos apreciar a existência por si só. Né? Você falou Isso. do capão. Deixa eu falar uma coisa. A Gabriela tem um alarme que virou piada entre a gente, um alarme no celular dela que é pausa para sentir. O alarme A toca psicóloga que e ela mandou. para e Eu pensa, faço. estou sentindo. Exato. Maravilhosa. Amei. Minha Bote no seu psicóloga que Dani. mandou eu Vou fazer botar. isso pós-burnout. Bem gestáltico, bem gestáltico Exato, isso. porque o burnout ele te impede de olhar para você, né? Você tá na produtividade ali naquela entrega. Claro. Então ela me obrigou, não, a gente vai botar um alarme. Coincidentemente ou não, era 11h11 da manhã. Eu falei, olha que cabalístico, vou ligar agora. Total. Então todo dia, 11h11 da manhã, meu celular toca, pausa para sentir. Eu paro e penso, tô com sede, quero fazer xixi. O que eu tô sentindo? Isso. Tô com calor, não tô com calor. Pra essa checagem, porque isso é uma coisa que a gente não faz. É uma checagem. Eu Não direciono meus faz. pacientes para fazer isso também, só que normalmente pela manhã e pela noite. Eu já faço isso há muito tempo. Inclusive, esse terapeuta que falou isso comigo, ele era gestáltico, né? E ele sempre, quando eu chegava, ele, e aí, como você tá se sentindo? Eu lembro que eu respondia muitas vezes o que eu tava pensando. Aí ele fazia, não tô perguntando como você tá pensando, eu tô perguntando como você tá se sentindo. E era muito difícil para mim no início falar como eu tava me sentindo, porque eu tava muito racionalizando tudo. A gente racionaliza tudo. A gente só racionaliza. Inclusive o que a gente sente, né? Então a gente não só para sentir. É isso, o capão, a chapada me faz sentir. Né? É onde eu me desconecto de verdade, porque eu fico no meio do mato, porque eu fico sem acesso celular, só para tirar foto, né? Mas é onde eu deito na pedra e estive sinto. lá, eu passei por uma espécie, porque eu vou levar minha best pro Capão. Ela não gosta de espada. Não gosta de cobras, nem de bichos peçonhentos. Nem sempre você vai ver as cobras, nem sempre. Elas ficam escondidas para quem não quer ver. Que é, como é? Bandeirola de cobra. Para de louca. O que eu ia dizer é o seguinte, quando eu fui lá... Cada um tem sua vibe. Cada um com sua dor. Mas eu vou levar ela lá. Mas o que eu queria dizer é essa coisa da gente olhar pra gente e se entender, né? Onde a gente tá, o que é que a gente é, quem a gente é. Quando eu fui no Capão, eu já contei pra Linha essa história. Eu cheguei numa cachoeira, né, das Angélicas, que você sabe, né? Paredão dos dois lados, a cachoeira tá lá no fundo. Então você tem que ir lá nadando. Eu não sei nadar, né? Só cachorrinho, eu pensando ali. Só que antes de eu entrar na água, eu fiquei pensando assim. Parei, né? Pra fazer o cálculo, né? Quanto cachorrinho ia dar pra ir pra lá. Eu olhei ao meu redor e eu pensei assim, meu Deus do céu. Se eu morresse agora, se eu sumisse aqui agora, não ia fazer a menor diferença. Para tudo isso aqui. Isso. Ali me deu uma noção de significância e insignificância tão grande
De tipo assim, ó, Perfeito. eu realmente só. Minha consciência, tudo que eu enxergo é meu mundinho mesmo. Porque É. eu não. Acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. eu tenho o mesmo valor da formiga. Eu e a formiga Isso. aqui. Se bem que eu tenho até menos, porque a formiga ainda tá na colônia aqui, na formigueira, fazendo alguma coisa. Então, às vezes, essa percepção da nossa própria significância mesmo e da finitude do nosso ciclo, da nossa vida, isso daí traz uma visão tão mais leve do viver, né? Que você Isso. É tira esse isso, medo. libera um pouco, né? Porque a gente passa uma vida inteira mental, dentro da nossa própria cabeça, achando que o que a gente pensa e o que a gente sente também é super importante. A gente é muito egocentrado, né? E na hora que a Entendeu? gente percebe também que se a vida acabar, acabou e não muda de verdade para ninguém, não é à toa que a gente pensa logo no filho, porque claro que muda para um filho perder a mãe e o pai. Claro. Claro. Ele é um dentro de um universo de bilhões de pessoas, Uhum. quem é que é um? Né? Então o mundo Fatia da continua. vida dele. É uma fatia da Não vida é dele a que vida continua. inteira, Total, né? total. É muito Então, importante também a gente eu ter acho que é a legal a noção. gente ter essa percepção também, né? Porque também alivia de tanta coisa que a gente se sente obrigada a fazer e a deixar e Total. achar que é tão importante. Eu venho falando muito disso, assim, eu acho que o ano passado eu fiz um movimento de análise mesmo, meu analista, inclusive, apesar de uma pessoa bem polêmica, e ele é Bruno Vivas, ele é muito, eu diria que escavador, e ele é muito libertário, assim, eu acho que é um negócio, assim, que eu percebi muito esse ano. Eu estava conversando esse fim de semana com a minha melhor amiga, que veio aqui me ver pela primeira vez. Ela deixou os filhos. Durante 6 anos ela ficou só cuidando de mim. Ela deixou os filhos sozinha, assim, ela sozinha para ir fazer uma viagem. E veio me ver. Eu estava falando muito assim, Nanda, esse último ano eu entendi que 90% das coisas que a gente faz preocupado com o que, que as pessoas vão sentir, pensar e falar da gente são desnecessárias. E Total. quando você realmente consegue entender isso, porque durante muito tempo a gente fala, né? Ah, não ligue porque ninguém pensa, ninguém paga minhas contas. Quando você entende que se você disser, eu quero ir pra praia, e fulano disser, ah, mas eu queria ir no shopping, você disser, então você vai pro shopping e eu vou pra praia. Quando você consegue entender que não importa de verdade o que é que o outro vai sentir ou pensar sobre o seu prazer. Claro que a gente não tá falando que a gente vai ser escroto com o outro, nem que a gente quer Claro. maltratar o outro, não é isso, é sobre a gente. Se Exato. a Uhum. gente Gostos consegue fazer o que a gente individuais. quer, Você sabe que nós eu acho temos que vidas individuais mesmo, isso entra né? muito na noção de relação, porque como a gente é criada para estar numa relação, o gosto tem que ser compartilhável. Tem coisas Certo. que você gosta de fazer que a outra pessoa Sozinho. não gosta. Aí você, tipo assim, eu tenho que procurar alguém que goste do que eu gosto. Não, você não tem que nada, meu amor. Nada. Você Eu não sei tem que que nada. nada, né? Você não tem que estar pensando, poxa, mas fulano está contando comigo para fazer tal coisa. Ele está contando porque ele criou uma expectativa dele, não é porque você tem que oferecer. Então, quando a gente desamarra dessa lógica, né? Tanto expectativa do outro, quanto julgamento do mundo, quanto a gente se anular para poder parecer bem para alguém, tanto faz se é não se tatuar, usar uma roupa adequada ou Tá. fazer um comentário que seja adequado. Eu acho que foram tantas nuances que eu consegui sacar no último ano que assim Uhum. parece assim um boom na cabeça, que eu acho que a ideia Não, também, né? tanto de você dizer, né, tenho essa doença e tô lidando com ela de um jeito realista e querendo ficar bem, mas numa boa, quanto Gabriela dizer, a nossa vida é insignificante, tudo isso volta para esse mesmo lugar que enquanto a gente tem a nossa consciência, a gente tem nossa liberdade, a gente tem mesmo que fazer muita coisa do que interessa pra gente, né? Exato. Contanto que isso não prejudique o outro, é óbvio. Mas Claro. se você Então, está eu queria Uhum. fazendo fazer uma por você, última está pergunta, fazendo bem. já que a gente já está chegando perto de uma hora, eu queria te fazer uma última pergunta. O que é que você acha o que é que você acha, não? O que é que você já percebeu que o câncer, essa experiência, trouxe? O que é que é de novo que chegou para você assim? Porque Tá. você já é terapeutizada, você já tem muitos insights, você é psicóloga, você já tem uma clareza. Mas chegou uma coisa nova, você está lidando com ela, mas chegaram informações novas que vão se acomodar aí. O que é que você acha que chegou assim de novo, assim, pão, que não existia antes? Eu acho que o que chegou de novo foi o meu momento presente. Eu viver o que eu tô vivendo agora. E dar muita importância para isso. Então, assim, tudo tá melhor de viver agora. Das coisas mais simples às coisas mais extraordinárias. Então, assim, eu em casa, deitada na minha cama, com meu gato, passando o pé nele e lendo um livro, é a Incrível. coisa mais feliz e incrível que eu possa estar fazendo. E eu tô Incrível. conectada ali.
eu atendendo meu paciente criança, inclusive atendi antes de vocês aqui, ele falando, Dani, eu sonhei que eu estava correndo na rua pelado. E isso fica na minha cabeça e eu falo, que foda eu ter a oportunidade de estar aqui com essa criança falando sobre isso. E aí eu falei de Freud para ele, eu tenho os livros de Freud aqui, mostrei, né? E ele falando várias coisas. E eu falei, velho, encantada, eu estou encantada com a minha vida agora. Sabe? Com cada coisa que eu faço. Isso eu não tinha antes o tempo todo. Eu tinha, sim, em determinados momentos e às vezes sob efeito de psicotrópico. Mas na minha vida normal, isso não acontecia porque eu estava atropelada por sempre muita preocupada coisa. com o futuro ou chateada com o passado. Isso, exatamente. Eu estava vivendo rápido demais, né? Eu não estava vivendo o meu momento presente. Ou era no passado ou era no futuro. É exatamente isso que Lynn falou. É essa definição, vamos pensar e agora, ansiedade, tudo que a gente vive, né? Muito a ansiedade diminuiu muito. Eu era muito ansiosa antes. E agora eu sou pouquíssimo. A minha ansiedade, parece que eu tomei um ansiolítico. Sabe? Você não lembra não, Beth, daquela frase, quando eu me separei em 2019, uma das coisas que eu aprendi foi o futuro não existe. Não, isso. E o passado também não, porque ele já aconteceu. Já foi, só tem esse segundo. Acabou. Né? Então, é muito difícil a gente viver esse segundo sempre, mas é muito bom. É meio que reaprender a contemplar o momento presente. Exatamente. Ó a nuvem, ó que é o que eu fazia quando eu estava lá na Chapada, numa trilha. Aí eu conseguia fazer isso. Agora eu consigo fazer isso em qualquer lugar onde eu esteja. E você acha que foi que te trouxe assim agora? Foi essa experiência que te trouxe. Essa é a grande... Tomara que você guarde, maior, né, Dani, e a única. Que a doença passe e você guarde essa sensação. Total. Que a gente também, sempre que é lembrada disso, consiga passar um pouco adiante essa sensação. Exatamente. Eu quero que porque isso fique em mim. também, né? Eu quero que isso fique em mim. Isso é um grande presente que o câncer está me trazendo. Eu olho para o câncer não como inimigo. Não olho ele como inimigo, como um predador. Né? Eu olho como realmente algo que foi construído dentro de mim. Dentro de você. Assim como tudo que está em mim. Sim. Né? Então, as estrias que eu tenho na minha barriga pela minha gravidez, o sorriso lindo que eu tenho, o cabelo que não está mais, tudo, a tatuagem que eu fiz na minha pele, tudo está sendo construído e o câncer também. Então, algumas pessoas falam assim, tem gente que nem gosta de falar o nome câncer, né? Algumas pessoas falam assim, não, câncer não é seu, você não tá com câncer. Às vezes eu tenho medo, né, de se apropriar de uma doença. Mas eu tô me apropriando da minha doença. Eu estou com câncer. Ele não vai ficar aqui por muito tempo. Então eu tenho que aproveitar enquanto ele está para eu tirar o melhor dele. Né? Porque ele veio para me dar lições, ele veio para me mostrar coisas que eu não conseguia ver sem ele. Né? Ele veio para fazer eu me humanizar mais do que eu já estava. E ele veio para o entorno que está entre mim também ganhar com isso, né? Então, não só eu que estou ganhando, todo mundo que está perto de mim ganha também, se souber olhar com esse prisma e com essa perspectiva. E eu estou tentando ajudar as pessoas que estão do meu lado olhar aproveitar a experiência do outro, né? Entende? A olhar para essa lente. Arrasou, isso. Dani, né? Para não precisar viver. A gente te deseja aí um caminho que você arrase, né? Porque você vem arrasando, né? E que em breve isso aí fique, né? Que isso aí fique para você, para todos. E que passe também, né? Que isso aí fique a sensação e que também o que é de ruim, da doença, etc., que a gente não tá aqui romantizando câncer nenhum, é foda. Né? Claro, e é foda como um monte de coisas, de jeito nenhum. De viver, né? Exato. Que ele passe e você fique com tudo que ele tenha trazido aí, seja muito bacana, né? Gente, vamos finalizar então hoje, não é isso? Foi um prazer ter Dani Rita aqui no papo. Vamos ter outros papos em outros momentos dessa história aí pra gente poder, né, aproveitar tudo. Vamos, me chamem mais. Para a praia. Podemos ir para a praia, podemos ir para um barzinho. Vamos marcar, vamos. Então, vamos marcar, isso. Também acho que é válido. Maravilha, todo mundo por favor.
E para quem está assistindo aqui, olha, episódio completo vai rolar no YouTube, Spotify. Siga a gente em todas as redes, é tudo a mesma coisa. Sem filtro, ponto, o podcast, porque mulheres falando sobre tudo precisam, né, movimentar o mundo. Então estamos aqui para isso, não é isso? Sucesso, Beijão, amei. Obrigada. estamos aqui. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.